E aí, pessoal, tudo bom? Então, você está no canal aqui História Ativa e hoje nós vamos responder uma sequência de perguntas, de questões relacionadas à história do Brasil, tá certo? Esse canal tem como objetivo ser uma forma direta. A gente vai responder no meio da pergunta, eu faço alguma explicaçãozinha, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Questão número 1. Em 1500, os portugueses chegaram nas terras que hoje correspondem ao Brasil. Sobre esse período, coloque verdadeiro F ou falso V nas afirmações abaixo. Vamos lá. 1. Os portugueses chegaram no Brasil em 18 de abril de 1500. Muita gente pode cair nessa, mas na verdade não foi dia 18, foi dia 22 de abril, certo? É um pequeno detalhe aí que pode anular uma questão, então essa aqui é falsa. Os portugueses, 2. Os portugueses vieram ao Brasil junto aos espanhóis para conquistar as terras. Falso. Por que é falso? Porque nesse período das grandes navegações, portugueses e espanhóis eram rivais, praticamente eram dois times rivais, certo? Eles não iam juntos a lugar nenhum. 3. Os principais grupos étnicos no Brasil colônia eram brancos, negros e índios. Pessoal, correto. Por quê? Brancos vindos da Europa, os negros vindos da África e os índios eram o povo nativo aqui da terra. Então foi esse grupo de pessoas que formaram o Brasil colônia, certo? Ao longo da história, claro que se misturou, né? Teve uma mistura aqui e deu o que é hoje, né? Que deu o que é o nosso povo brasileiro, essa mistura de etnias, certo? Vamos para a questão número 2. O período colonial no Brasil teve início em 1530, 1500, 1600, 1589 ou 1630. Outra pegadinha, digamos assim, que alguém pode se confundir. Vê só. O Brasil colonial, certo? Não está falando sobre o Brasil que foi recém-descoberto. A colônia só começou em 1530. Foi quando vieram para cá e realmente começaram a povoar nossas terras. Até então, eles só vieram buscar o pau-brasil. E antes disso, né, não teve gente. Só que em 1530 fizeram uma pressãozinha, ó, se vocês não povoar essa terra, nós vamos chegar lá e vamos povoar. Aí os portugueses disseram, epa, não, pera lá, tô mandando gente para lá para morar. Foi exatamente em 1530 começou o Brasil colônia. E essa pergunta aqui praticamente responde essa. Ó, no período pré-colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi, a gente sabe que o período pré-colonial, certo? A gente sabe que o período colonial foi 1530. Então, se é pré, é porque vem antes. Então, se o descobrimento foi em 1500, então o pré-colonial é um período que vai de 1500 a 1530. E qual foi a principal atividade econômica? Lembrando que não tinha pessoas aqui para povoar. Então, o que foi que eles fizeram? A principal foi a extração do pau-brasil. Não foi a mineração, porque não tinha ainda começado. Cana-de-açúcar, café, algodão, precisava de gente para plantar, né? Então, foi o pau-brasil. Eles exploraram muito, levavam para a Europa, porque o pau-brasil, ele dava uma coloração vermelha. Dava para se tirar dele uma coloração vermelha, que era muito utilizado na Europa. E que era caro, viu? Não era barato, não. Porque era muito difícil fazer tirar essa cor para tingir a roupa, tecido, né? Essa parte todinha. Então, era muito difícil. E o pau-brasil facilitou muito isso. Por isso que ele era bastante comercializado na Europa nesse tempo. Quarta questão. A primeira capital do Brasil foi... Vamos por eliminação. Brasília, atual.
certo? Aqui a gente já corta Brasília na hora, não tem o que nem pensar. Brasília foi a última e está sendo até hoje, né? Aí a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís. Pessoal, vamos tirar também São Paulo, sabe por quê? Porque São Paulo nem existia também. São Paulo é uma cidade hoje no Brasil, a maior cidade, né, brasileira, maior população, maior centro econômico. Porém, nessa época, ainda, nas primeiras, ela não existia, porque ele estava mais ao centro, né, do país, enquanto que a chegada dos portugueses, colonização, foi mais no litoral, certo? Foi essa parte do litoral. Então restou Rio de Janeiro, Salvador, São Luís. E a gente vai para Salvador. É a resposta correta, Salvador. Salvador que ficava ali, dividindo praticamente todo o território. Meio do Nordeste, aqui ficava uma parte, aqui outra. Então, Salvador foi um dos meio aí, certo? Espero. Também era o local de maior acesso para a distribuição de saída dos portos para a Europa. Era o principal porto. Então, foi a primeira capital do Brasil, certo? Vamos passando aqui para próximas questões. Questão número 5. O Tratado de Todas as Ilhas foi um acordo entre... foi um acordo, certo? Brasil e Portugal. A gente já corta, sabe por quê? Porque Brasil não existia, não. Nessa época o Brasil não existia, não, certo? Então vamos lá, vamos ver onde a gente pode cortar mais. Pronto, vamos só cortar essa por enquanto. França e Portugal. Não, por quê? Vou dar só um detalhe. Esse acordo foi sobre as grandes navegações, que diziam o seguinte, que a partir de uma certa léguas de um determinado ponto, o que fosse descoberto antes era de Portugal, o que fosse descoberto depois ia ser da Espanha. Por quê? Porque eles estavam nessa corrida, procurando terras. Então, Inglaterra não é, e restou França e Inglaterra não é também, restou Portugal e Espanha, certo? Foi essas duas que fizeram esse acordo, até assinado pelo Papa, viu? Não foi um acordozinho besta, não, foi sério. E o Tratado de Todas as Ilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha. Sexta questão. Oficialmente, a abolição da escravidão no Brasil ocorreu através da Lei do Ventre Livre, Lei Eusébio de Queiroz, Lei Áurea, Lei do Sexagenário ou Lei Bill Aberdeen. Se eu estiver lendo errado, vocês vão me desculpando aí, viu? Não tem nada não. É isso mesmo. Nós somos brasileiros, nós somos fala brasileiro, né? Fala português, às vezes essas palavras a gente quer falar igual a eles, né? A gente tem que botar o nosso jeito de falar também. É assim, é. Lei Bill, eu leio Bill. Alberten. Pronto. Se não for, certo? Pronto, vamos começar por ele. Essa lei, ela proibia os navios ingleses de fazer o tráfego de negros da África para os outros países, certo? Então, ela não proibia, ela só proibia assim, dizendo assim, ó, não traga mais não, pronto, não traga mais não, certo? Lei do Ventre Livre. Essa lei foi aqui no Brasil, só que ela dizia o seguinte, toda pessoa escrava que tivesse menino, eles eram livres. Porém, ele era livre, mas quem ia sustentar ele se não fosse a mãe que era escrava? Então, vamos dizer assim, para esse menino que nasceu fosse livre, ele precisava ter os pais escravos, eles eram escravos. E a mãe ia passar um tempo sem trabalhar, cuidando do menino. Então, para compensar, esse menino tinha que trabalhar também. Chegava a um certo ponto, quando ele estava mais crescido, ele começava a ajudar. Por quê? Porque era como se fosse um pagamento. Não, olha, você ficou livre, nós lhe demos comida, mas agora você tem que pagar. Então era uma lei praticamente que não funcionava. Certo? Lei do sexagenário. O que é essa lei?
Ela dizia o seguinte: todo escravo que chegou aos 60 anos era livre. Pessoal, num tempo distante, trabalho forçado, tronco, todo mundo, um bocado de coisa. Será que ele chegava aos 60 anos mesmo? E se chegasse, ia viver de quê depois que tivesse livre? Então, praticamente, foi uma lei que não existiu também. Era uma lei inexistente, porque mesmo que ele chegasse aos 60 anos, como é que ele ia sobreviver? Então, precisava ainda do apoio lá do cara que era dono, né? O título dono dele, para ele continuar vivendo. Isso eram os poucos que chegavam, certo? Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei também foi uma lei que disse o seguinte: ó, não traga mais não, certo? Essa foi os ingleses, essa aqui foi o brasileiro. Aí disse assim: ó, não traga mais não, não traga mais escravo pra cá não, certo? Tá bom, tá bom. Só que foi assim, deixou de ser uma lei, deixou de ser, como é que eu digo assim, deixou de ser legal, agora passou a ser ilegal. Mesmo assim, mesmo com essa lei e essa, ainda existiam os navios que realmente vieram aqui com tráfego, né? Eles não tinham autorização para chegar alguns escravos, mesmo assim eles conseguiam trazer. Aí o que foi que aconteceu? O escravo se tornou mais caro, custou muito mais, certo? E ainda continuou. Então não foi uma lei que se viu como uma abolição. A única que foi realmente para abolir foi a Lei Áurea, pela princesa Isabel. Essa, sim, foi a verdadeira. Foi essa que tirou os escravos de ser escravo. Então, letra C, Lei Áurea. Certo? Até demorei mais um pouquinho nessa, não foi? Vamos lá. Questão número 7. Sobre o período chamado Brasil Colônia, assinala a alternativa incorreta. Incorreta. A esquadra de Pedro Alves Cabral saiu da Espanha. Pronto. Precisa ler o resto. A gente sabe que Espanha e Portugal, que esse cara aqui era português, não se batia. Eles estavam correndo, eram dois times rivais, então eles não iam se ajudar. Então a esquadra de Pedro Alves Cabral saiu da Espanha. Vamos ler o resto só para ter certeza. O monte que os portugueses avistaram foi chamado de Monte Pascoal, certo? Quando chegaram nas terras brasileiras, os portugueses rezaram a missa, certo? O escrivão da esquadra de Cabral era Pero Vaz de Caminha, certo? Escreveu até uma carta, né? Como é uma carta que na verdade é um livro, né? Falando das belezas dessa nova terra encontrada. Bem interessante. Depois vocês dão uma pesquisada aí nessa carta, é bem interessante. A motivação dos portugueses era conquistar novos territórios. Sim, tá certo. Então, a única que está incorreta é exatamente a letra A. A esquadra de Pedro Alves Cabral saiu da Espanha. Nunca na vida. Questão número 8. Em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 partes, que ficaram conhecidas como... Essas 15 partes foram divididas em todo o território recém-descoberto, certo? Até então não era chamado Brasil, mas é o que a gente chama hoje de Brasil. E como foi dado esse nome? Foi o Tratado... Olha o erro. Tratado de Todas as Ilhas a gente já sabe o que é, né? Então já descarta. Governo geral. Se era dividido em 15 partes, como é que não tinha governo geral? Certo? Tratado de Donatário, Sins Maria ou Capitanias Hereditárias. Foi as Capitanias Hereditárias. Certo? Um pedaço de terra dividido ao longo de todo o território que era recém-descoberto, que já estavam divididos, que era de Portugal, foi dividido em 15 partes. Cada parte dessa ficou uma pessoa responsável para cuidar, para povoar, para administrar. E por que foi capitanias hereditárias? Porque a pessoa que estava lá não era dono, certo? Porém, ele era administrador. E se essa pessoa morresse,
morresse, quem ia assumir esse cargo era seu filho, certo? Por isso que é capitanias hereditárias. E aí, pessoal? Pois é, chegamos ao fim, certo? Dessa sequência de 8 questões. Quem gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal História Ativa, compartilha, bota aí nos comentários quantos vocês acertaram. E até o nosso próximo vídeo. Falou então, fui!